Bem-vindo ao Acerto de Contas. 3.000 empresas candidataram-se a fundos comunitários nos 2 primeiros concursos de acesso ao Portugal 2020. Em causa estão 214 milhões de euros de investimentos que estas PME propõem fazer em projetos conjuntos de internacionalização e qualificação. A adesão superou as expectativas, até porque neste universo há 1.100 empresas que estão pela primeira vez a tentar obter apoios de Bruxelas. O Governo lançou no final do ano passado 2 concursos a apoios comunitários para pequenas e médias empresas que registaram uma adesão massiva em apenas 2 meses. O Ministro do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro, que inicia esta quarta-feira no Algarve um roadshow para apresentar o novo quadro comunitário, o Portugal 2020, mostra-se satisfeito com o elevado interesse nestes primeiros concursos. Esta resposta, temos 3.000 empresas, é muito significativo, deixe-me dizer, 3.000 empresas, apenas em 2 concursos, ao fim de 2 meses do início do Portugal 2020 para empresas, quando, no âmbito do CREN, para o sistema de incentivos, ao longo de 7 anos, tivemos 13.000 empresas. Portanto, em termos proporcionais, um aumento muito significativo. A forte adesão pode ser justificada pelo tempo que as empresas tiveram de esperar para acederem de novo aos fundos de Bruxelas, terminado o quadro comunitário de 2007-2013, mas também pelas dificuldades que as empresas continuam a ter em conseguirem crédito bancário. Para apoios à internacionalização, foram apresentadas mais de 60 candidaturas que envolvem 2.000 empresas, num investimento proposto de 130 milhões de euros. Já para a qualificação, foram apresentadas mais de 120 candidaturas que se propõem a investir mais de 180 milhões. Poiares Maduro destaca o número de empresas que concorreram pela primeira vez aos apoios comunitários, 48% de estreantes a nível da internacionalização e mais de 60% na qualificação. O ministro deixa claro que o Portugal 2020 não pode ter em conta a proximidade das legislativas. Portugal 2020 nunca pode ser planeado e pensado em função das eleições. E tem de ser pensado em função dos próximos 7 anos. Não, nós estamos a programar o Portugal 2020 para os próximos 7 anos. Não é para os próximos 7 meses, não é para o período das eleições. Acho que isso é claro nas mudanças estruturais que introduzimos. Tivemos uma preocupação muito grande de celeridade na entrada em funcionamento do Portugal 2020, devido às circunstâncias excepcionais que o país tem vivido, que exigem que o mais rapidamente possível nós coloquemos fundos, ainda mais fundos, a investir na economia. E aproveita para lançar algumas farpas a António Costa. Já está um bocadinho mais preocupado com as eleições do que talvez o Dr. António José Seguro estivesse e, portanto, mais centrado numa estratégia que é muito determinada só pelas eleições. Eu gostaria que ele pensasse um bocadinho mais do ponto de vista de uma questão como esta, que é tão estrutural para o país, que não deveria ser objeto de combate político-partidário. Devo dizer, desse ponto de vista, que a anterior liderança do Partido Socialista teve essa preocupação, essa responsabilidade, esse sentido de Estado. Ainda assim, Poiares Maduro garante que algumas das sugestões do PS foram incorporadas no Portugal 2020, mas destaca que os socialistas não têm de se considerar vinculados ao resultado final. Para analisar o novo quadro comunitário de apoio são meus convidados Duarte Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e Nelson de Sousa, antigo gestor do Compete. Agradeço a ambos a vossa presença. O Portugal 2020 vai ser realmente diferente? Vai conseguir transformar o tecido empresarial português de forma a produzir mais bens transacionáveis e aumentando as exportações e a internacionalização das empresas? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder rever com o Dr. Nelson de Sousa, com quem tive a oportunidade de trabalhar também nestas temáticas dos fundos estruturais, discutir estas matérias. Estando num órgão de coordenação dos fundos estruturais, portanto, é sempre uma oportunidade de poder dar com a máxima objetividade possível, quer aos potenciais beneficiários, quer à sociedade civil em geral, informações sobre esta matéria. Indo ao encontro da questão que coloca,
A programação do Portugal 2020 está estruturada para dar resposta àquilo que é o desafio estrutural da economia portuguesa. Se nos centrarmos na questão económica, o Portugal 2020 é mais do que apenas os apoios à empresa, os apoios à economia, mas procurando centrar aí, hoje o desafio com que Portugal se encontra é sobretudo um desafio de déficit externo. Há muitas formas de apresentar as debilidades do país nessa matéria, mas, não obstante a progressão interessante que Portugal tem feito, que a economia portuguesa tem feito nessa matéria, nós conseguimos ter pela primeira vez um saldo positivo na balança em 2013 e 2014. Isso quer dizer que estamos no caminho certo, mas quer dizer que muito ainda falta fazer, sobretudo quando a recuperação económica for mais forte, é preciso manter esse ritmo. Bom, para isso é preciso ter um tecido produtivo competitivo. E o que é que o Portugal 2020 pode fazer por isso? Basicamente, colmatando aquilo que foi identificado ao longo dos últimos anos, ao longo da avaliação do CREN, e ao longo, no fundo, dos fatores estruturais, como os problemas da competitividade das empresas portuguesas. Primeiro ponto, o perfil de especialização. Nós temos empresas, nós temos um tecido produtivo que é pouco intensivo em conhecimento, está pouco internacionalizável. Isto não quer dizer passar dos setores tradicionais para os setores high-tech, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, por exemplo, fazer o caminho que o calçado fez. Passar de produzir para ter design, para ter marca, para dominar cadeias de valor. Primeiro fator onde o Portugal 2020 procura intervir com uma aposta forte na inovação e na transferência de conhecimento entre as universidades, a academia, os centros de investigação e as empresas. Segunda matéria onde temos que atacar do ponto de vista de problema estrutural, temos um tecido produtivo que é composto por micro e pequenas empresas, PMEs mais pequenas até do que médias. Isso não será fácil de mudar de um dia para o outro, é preciso capacitar as PMEs nesta matéria. Há também apoios nessa área. Os concursos que acabámos de ouvir, que encerraram, são apoios à internacionalização das PMEs e à qualificação das PMEs. Terceiro fator onde é preciso intervir são as condições de contexto. É preciso ter uma administração pública mais eficiente e o Portugal 2020 tem apoios para a capacitação, para a modernização, para a qualificação da administração pública e é preciso, apostando nós numa orientação transacionável, estarmos mais próximos dos mercados europeus. E sublinho que todos os apoios na área dos transportes estão vocacionados para essa matéria. Portanto, estas são as três áreas, não é algo de absolutamente novo, este é um caminho que a economia portuguesa tem que percorrer e o Portugal 2020 está programado para ter resposta a esses desafios. Nelson de Sousa, já tem uma vastíssima experiência nesta área também, sobretudo na gestão do Programa Operacional para as Empresas. Do seu ponto de vista, atribuir 6,3 mil milhões de euros exclusivamente para PMEs e com os condicionantes que o quadro tem, nomeadamente da grande foco em investigação e desenvolvimento, é demasiado? As empresas vão ter capacidade de absorver esse dinheiro? Olha, em primeiro lugar, deixe-me naturalmente saudar a Mónica e agradecer-lhe o convite para poder participar aqui neste debate e também saudar o Duarte Rodrigues, que foi, digamos, meu colega também na gestão do anterior quadro comunitário de apoio do CREN. Tentando responder à sua questão. Bom, de facto, o aumento do pacote financeiro, que é, de uma forma ex ante, digamos, está atribuído portanto, à competitividade das empresas. Eu julgo que neste pacote, mas aí o Duarte poderá explicar melhor, neste pacote de 6 mil milhões é destinado à temática da competitividade, portanto, as empresas naturalmente terão a parte de leão neste pacote, mas também estão incluídos outros investimentos destinados à melhoria da competitividade, nomeadamente em termos de investimento, de contexto, de suporte, de melhoria de condições para as empresas trabalhar. De infraestruturas, exato. Dito isto que eu de facto não sei quantificar, mas continua a ser, digamos, uma aposta muito voluntarista, diria, e que, digamos, nos leva às seguintes reflexões. Em primeiro lugar, eu temo que, digamos, o objetivo de ter este volume de recursos afetos às empresas não se compagina com três características que eu acho que não foram devidamente cuidadas no desenho dos sistemas de incentivos às empresas. A primeira delas tem a ver com a questão da redução da intensidade de apoios que se verifica neste período de programação.
Naturalmente os apoios têm sempre, e devem ter sempre, uma visão transitória no tempo, isso é verdade, mas tanto também tem de estar ajustados, digamos, tanto ao ciclo económico. Está a dizer para as pessoas lá em casa perceber que há aposta excessiva em fundos reembolsáveis, é isso? E com uma percentagem de incentivo inferior àquela que foi até agora? Já ia, digamos, tanto aí, precisamente. Portanto, é de facto, digamos, tanto uma redução dos níveis de incentivos numa altura em que o investimento, nomeadamente o investimento empresarial, está fortemente e continua fortemente anémico. Portanto, há aqui um desajuste da realidade que se quer transformar, de que se quer, digamos, isto tem a ver com, portanto, a natureza reembolsável, com a descida da taxa de prémio ou agora, digamos, de perdão de reembolso dos 75 do anterior quadro com os 50 de agora. Até porque, portanto, a natureza reembolsável também tem de ser vista consoante o contexto. Porque quando a taxa de juros era mais alta, quando as dificuldades, mesmo assim, de acesso ao crédito eram superiores, naturalmente o incentivo reembolsável tinha uma intensidade de facto maior do que tem agora. Portanto, a primeira questão é a questão da intensidade, a segunda questão tem a ver com a questão da elegibilidade, do tipo de projetos, do tipo de investimentos que se podem candidatar. E aí talvez, digamos, portanto, um enfoque, diria que excessivo, e interpretado de uma forma mais fundamentalista, de que, digamos, portanto, os projetos de investimento têm de ser eles todos orientados para a inovação, definida a inovação de forma restrita, como parece estar no Portugal 2020, também, digamos, vai trazer problemas, porque o perfil e a vontade das empresas em apostar em fatores mais imateriais, mais dinâmicos, não é um perfil que se altera de um dia para o outro ou de um quadro para o outro. De facto, o Governo teria tido mais margem de manobra para forçar Bruxelas a ter uma visão mais flexível? Bom, isso é sempre difícil de avaliar essa questão. Eu gostava de dar dados para a questão deste problema que o Dr. Nelson de Sousa referiu. Primeiro, em relação aos valores, mais de 6 mil milhões de euros estamos a falar. As contas são sempre difíceis de fazer, há muitos dados, são vários eixos. Mas estamos a falar de apoios a investimento empresarial, não estamos aqui a contar com as infraestruturas, não estamos aqui a contar com os transportes, não estamos aqui a contar com a formação. Portanto, independentemente de como fizermos as contas, teremos mais de 6 mil milhões de euros para apoios a PMEs, seja ao seu investimento produtivo, seja a capacitação dos seus trabalhadores em contexto empresarial. Não estamos a falar da formação dos portugueses em geral, estamos a falar da formação em contexto empresarial. E estamos a falar de ações coletivas, ações coletivas de internacionalização, por exemplo, a bem do investimento empresarial. E, portanto, o valor é dessa ordem de grandeza. Em relação às restrições e à capacidade de absorção, eu faço notar que, e este dado não é novo, é um dado estrutural, mesmo com o investimento privado fortemente anémico, como é referido, e aliás, essa é provavelmente uma das principais características da crise europeia e alguns até mundial, que é aquilo que caracteriza melhor esta crise, é uma quebra do investimento. Não fosse a quebra do investimento e nós, sobretudo porque isso tem implicações até na capacidade de recuperação. Deixa-me só interromper um segundo para lhe fazer uma pergunta específica sobre esse dado, que é, não é um bocadinho excessivamente otimista as perspectivas do Governo de ter uma taxa de execução de 5% do Portugal 2020 este ano, tendo em conta o atraso no lançamento nos concursos e o facto das condições de investimento ainda não serem ótimas e termos a zona euro em abrandamento? Bom, para já não referir outras regiões do globo na mesma situação. Vamos ver, isso são muitas perguntas numa. É verdade que sim. São muitas perguntas numa. Primeiro, a questão do atraso, podemos discutir a questão do atraso, essa é uma questão de 7 em 7 anos se discute o atraso. É verdade, que neste caso não está dependente do Governo português, mas sim da morosidade do processo. Se quiserem dados objetivos, poderei dar esses dados objetivos explicando que atraso é esse ou que não atraso. Exato, que Portugal foi dos primeiros a pagar. É o primeiro país a ter os POs todos aprovados. É verdade. Temos que ter em atenção que o processo de negociação do Portugal 2020 é, do ponto de vista de enquadramento europeu, e provavelmente muito do que hoje estamos a discutir tem a ver com isso, muito mais complexo. O Portugal 2020 e os fundos europeus estão, no ciclo 2014-2020, muito mais integrados, ou eu diria perfeitamente integrados, no ciclo de governação económica. Bom, isso tem consequências. Claro. Não é para Portugal, tem consequências para todos os Estados-membros. Há duas diferenças fundamentais neste ciclo de programação. Primeiro, há uma orientação para resultados. E eu gostava de sublinhar isso, porque essa é questão
crítica e provavelmente a maior diferença face ao CREN. O país teve que se comprometer com resultados concretos, significa que as autoridades de gestão têm compromissos nessa matéria e que os promotores têm que ter compromissos nessa matéria. Exato. E, portanto, no fundo, discutimos sempre como é que passamos da absorção de fundos para a qualidade da intervenção. Ora, temos aqui um instrumento, temos que todos coletivamente o saber gerir. Segunda matéria, a Europa colocou uma tónica muito grande em toda esta negociação na capacidade e no enquadramento estratégico. Estas são duas diferenças que tornaram este processo muito mais complexo. Portanto, Portugal foi dos primeiros países a ter todos os PEOs aprovados. Quem fizer uma comparação entre os prazos do CREN e os prazos do Portugal 2020, não há diferenças. Não há grande diferença. E, portanto, essa questão, se estamos mais ou menos atrasados, até há coincidências, há regulamentos que foram publicados exatamente no mesmo mês. Portanto, essa questão não é uma matéria. Gostava de voltar à questão que o Dr. Nelson colocou. Sabemos hoje se 6,3 mil milhões a economia portuguesa tem capacidade de absorver ou não? Bom, essa é sempre uma pergunta difícil. Agora, há uma opção política de colocar isso como prioridade e de fazer com que isso seja concretizado. O nosso problema nunca será, mesmo, dizia eu, mesmo há pouco, mesmo no investimento anémico, a capacidade de absorção de per si. Dou apenas este número. Mesmo com um investimento muito baixo, os fundos estruturais em Portugal não são mais de 10% do investimento privado. Portanto, mesmo com investimento muito baixo, e portanto, o papel dos fundos estruturais não é um papel de massa, não é um papel de financiar todos os projetos de investimento privado. Não, há investimento privado e ainda bem que assim é, para além dos fundos. O papel dos fundos estruturais é um papel de fazer a diferença, de puxar para cima a economia, de apostar nos projetos inovadores. Isto não é uma novidade do Portugal 2020, isto é algo que existiu em todos os fundos estruturais, sempre foi assim. Portanto, é um desafio esta capacidade de absorção? Sim, parece-me que é um desafio. Agora, as coisas estão a ser montadas para que isso seja possível. Do ponto de vista de taxas, a questão que referiu, as taxas são equivalentes, as taxas de apoio são equivalentes. Podemos discutir uma a uma onde é que há diferenças. Mais uma vez, há restrições comunitárias nesta matéria. Nós estamos a falar, para além de fundos, estamos a falar de regras de enquadramentos de auxílios de Estado europeus, de regras da concorrência, que Portugal, como todo Estado-membro, tem que cumprir, e houve, em regra, uma diminuição dessas taxas. Mas taxas entre CREN e Portugal 2020 são, em regra, iguais, não há nenhuma diferença. Há uma lógica diferente no reembolsável. Aí sim, há uma maior utilização do reembolsável, colocando aqui dentro do reembolsável instrumentos financeiros, e provavelmente podemos abordar essa matéria. Portanto, há uma aposta maior nesta questão do reembolsável, com duas perspectivas claras. Uma, isso aumenta a racionalidade dos projetos, ou seja, há um maior compromisso do promotor. Segundo, isso permite realimentar financeiramente a política pública nesta matéria. E, portanto, essas são duas matérias muito, muito relevantes. Sobre a questão do prémio da taxa, podemos, se entender, detalhar essa matéria. Já lá vamos. Na especificidade das regras, eu queria só aproveitar para introduzir a questão: se o PS ganhasse as eleições nas próximas legislativas, haveria vontade de alterar muitas coisas do Portugal 2020? Olha, portanto, essa questão naturalmente terá de ser colocada diretamente ao PS e não a mim próprio. Ainda que, digamos, eu tenha tido a oportunidade, a convite da atual direção do Partido Socialista, de ter colaborado na apreciação das propostas que o Governo entendeu ou não entendeu submeter, portanto, ao Partido Socialista para a apreciação. Agora, a questão, digamos, é esta, digamos, qualquer Governo que venha a sair das próximas eleições legislativas, naturalmente não pode começar por mudar, digamos, daquilo que acabou de ser regulamentado e publicado, sob pena, então, de prolongar ainda mais, digamos, tanto este atraso com que este quadro começou. E a questão do atraso não tem a ver com nenhum campeonato de medir, digamos, tanto os tempos, quando é que começou ou quando é que deixou de começar, nos dois quadros. Concordo inteiramente de que se trata, quer dizer, de uma questão menor. Agora, aquilo que se trata é que o contexto, a necessidade do Estado promover o investimento empresarial é que mudou radicalmente quando comparamos 2007 com 2013. Que há muito mais enfoque agora nas empresas do que ao nível de a questão da emergência da necessidade, é a questão do contexto que leva e que deveria ter levado a que os investimentos, quer do CREN, para a sua conclusão,
quer, digamos, deste quadro, digamos, necessitassem de instrumentos que tivessem sido muito mais antecipados. Bom, naturalmente existem questões que não têm a ver com as autoridades portuguesas, que têm a ver com os timings das decisões comunitárias, mas, digamos, as coisas, digamos, devem ser colocadas no sítio devido. E eu, quando digo que isto não é campeonato nenhum, digamos, sei do que falo, e sei também, digamos, enfim, o que é que já estava, digamos, em implementação no outro quadro e o que é que já está em implementação neste. Portanto, mas, como eu disse, é uma discussão muito pouco interessante e muito pouco útil, sobretudo para as empresas, porque para as empresas aquilo que interessa é terem à sua disposição instrumentos. Agora, já vimos que não podem ser qualquer tipo de instrumentos. Eu volto à questão da questão da criação de condições para que as empresas possam, de facto, investir no perfil desejado. Dou dois exemplos. Um deles tem a ver com, digamos, isto discute-se muito em termos de política de apoio às empresas e da própria política industrial. Quando se faz uma aposta de maior exigência, aquilo que se passa é que em países com procuras empresariais menos sofisticadas, aquilo que se passa é que, para além de oferecer os apoios para fazer algo que é mais exigente, é preciso também criar condições e estimular a procura. E aqui, aquilo que nós vemos, digamos, é um abandono, ou pelo menos, quer dizer, não é claro, por exemplo, o desenvolvimento de processos de criação de inteligência coletiva, de processos de criação de domínios de cooperação e de participação conjunta, como, por exemplo, digamos, foi a criação dos polos e dos clusters, e que neste quadro do Portugal 2020 é apenas, tanto quanto eu sei, digamos, reduzido a meia dúzia de apoios diretos à manutenção das estruturas. Portanto, isto também conta, porque são essas dinâmicas que levam as empresas a investir ou aqui ou acolá. Não é? Deixe-me também já agora introduzir... É rápido, temos que ir para intervalo. Pronto. Rapidamente, só para introduzir mais uma questão de base. A questão de base chama-se capitalização de empresas. Isso é um assunto que vamos seguramente abordar na portanto, segunda parte. Porque sem isso resolvido, dificilmente, portanto, as empresas, e nomeadamente as PMEs, conseguirão ter estratégias de investimento consistentes. Ok. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Fique connosco.